No ar, uma mensagem de reflexão com o apóstolo Paulo Macedo. Isaías 43, versículo 13, projeta para nós: desde toda a eternidade, eu o sou, e não há nada e nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu quero ministrar para vocês nessa noite um pouco sobre Davi. Um pouco sobre Davi. A Bíblia diz que Davi, ele foi um grande rei de Israel. E vocês já conhecem a história de Davi. Você já conhece ela de trás para frente, de profundidade. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Davi nessa noite. Primeiro eu quero dizer para vocês que o Salmo de Davi, os Salmos, não foram escritos todos por Davi. Tem salmos que não foram escritos por Davi, né? A maioria foram escritos por Davi. Davi é um dos maiores compositores da palavra de Deus. E o Salmo de Davi, você vai ver salmos que ele fala das vitórias de Deus na vida dele. Você vai ver Salmo de Davi, ele depressivo, com angústia. Você vai ver Davi celebrando ao Senhor. Você vai ver Davi compondo vários salmos a Deus. Mas tem dois salmos que marcam a vida de Davi. Primeiro, o Salmo 23. Porque Davi escreveu o Salmo 23 no auge da sua caminhada, no auge do seu ministério. O Salmo 23, Davi escreveu o Salmo 23 quando ele foi ungido a rei de Israel, quando ele recebeu a sua terceira unção. Então ele estava no auge, já tinha vencido Golias, já tinha sido rei de Judá. Então ele estava recebendo ali sua terceira unção. Então foi um momento ápice da vida dele. Ele estava vivendo assim, sabe, aquele momento de muita glória, de muita conquista, de muita bênção. E ele compôs esse salmo justamente dentro desse contexto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele fala, né? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice, o quê? Transborda. Inclusive diz os estudiosos que Davi, quando foi ungido pela terceira vez, depois nós vamos ler esse versículo, ele falou para os sacerdotes naquela época, para os profetas: olha, eu não quero uma porçãozinha pequena, porque quando vocês me ungiram quando eu fui ungido a primeira vez por Samuel, foi só uma porçãozinha pequenininha. A segunda vez, quando eu fui rei de Judá, eu recebi mais uma porçãozinha, mas agora eu quero uma porção maior. Eu quero que a unção possa transbordar na minha vida. Mas como assim? Eu quero ser ungido igual Arão. Porque Arão, quando Arão foi ungido, diz a palavra de Deus que Arão ficou em pé e derramaram azeite na cabeça de Arão, e o azeite foi descendo, passou pela barba de Arão e chegou às vestes de Arão. Ele foi ungido o corpo todo. Davi falou assim: eu quero uma unção como essa agora. Eu quero que o meu cálice se transborde. Eu quero que o azeite derrame na minha cabeça, passa pelas minhas barbas, encha essa taça aqui, e que esse azeite tome todas as minhas vestes. Quero sair daqui encharcado. Foi dentro desse contexto profético que Davi escreveu o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo que você vê ele em tudo quanto é lugar. Às vezes você entra num carro e a pessoa não é um cristão, não é um homem de Deus, não é nada. Tem lá pendurado tantas coisas no carro dele, mas você vê lá no cantinho lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tantos lugares que você vê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso ficou mais conhecido do que João 3,16. Todo lugar você vê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas as pessoas não sabem nem o contexto dessa profundidade que Davi fala isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi dentro desse contexto que ele foi ungido pela terceira vez. Ele foi ensopado de azeite.
Mas eu quero dizer para vocês que antes disso acontecer, Davi passa por um processo. Primeira coisa, Salmo capítulo 51, é o segundo salmo de Davi. Esse salmo é o pior momento da vida de Davi. Foi quando ele caiu em adultério, acompanhado de um homicídio, enviou lá Urias no campo de batalha, né? E Urias morreu, que era um soldado fiel. E Davi, ele diz o seguinte: em pecado fui eu o quê? Concebido. Davi sabia que ele era um filho bastardo. Davi sabia que ele era um filho bastardo. Então esses dois salmos, 23 é o ápice de Davi, no momento de glória, e o 51 é quando Davi está lá no fundo do poço, está no momento mais difícil da sua vida, e ele se arrepende, e por causa disso Deus não mata ele. Diga para você, irmão, o arrependimento nos livra da morte, independente da circunstância que você esteja passando. Só o arrependimento vai salvar você. Só o arrependimento. Precisamos voltar para o Senhor, para o nosso Deus Todo-Poderoso. E por causa do arrependimento, Davi foi preservado. Mas vamos ver Davi como bastardo. Olha, a Bíblia diz que Davi, o pai dele tinha 7 filhos. 7 filhos tinha Jessé. Davi era o 8º filho. E um filho bastardo naquela época, não podia sentar na mesa com os filhos normais. Não podia sentar. O filho bastardo, naquela época em Israel, era como se fosse um escravo. Ele trabalhava, sabe aonde? Fazendo um serviço de escravo. Ele que cuidava dos animais, ele que limpava a casa. Quando os irmãos e a família terminava de almoçar, ele não podia sentar na mesa com os irmãos. Ele só podia comer aquilo que sobrava. E depois ele tinha que pegar aquele resto todo, jogar na lata do lixo. Assim era a vida de Davi. Davi não era ninguém. Davi era um filho bastardo. Mas diz a palavra de Deus, que quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe, ponto final. Ele escolhe, ponto final. Às vezes as pessoas ficam perguntando: ah, mas por que Deus te deu esse carro? Ah, mas por que Deus te deu essa família? Ah, mas por que Deus te deu essa unção? Ah, mas por que Deus te deu isso? Diga para você, irmão, se Deus te deu, Ele quis te dar e ponto final. É seu e acabou. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Não temos que questionar o Senhor. Ele sabe o que faz. Ele é um Deus grande, um Deus majestoso. E diz a palavra de Deus que nessa época que Davi estava aí na sua adolescência, tinha um rei que se chamava Saul. Mas Saul desagradou o Senhor. E Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Eu não quero ele mais como rei. Eu já tenho um que eu vou levantar. Eu vou levantar um segundo o meu coração. E aí Deus falou para Samuel, falou assim: Samuel, vai em Belém, vai lá na casa de Jessé, o belemita, que tem um dos filhos dele que eu vou ungir a rei de Israel. Olha, você não imagina o que é para Samuel ir lá em Belém, porque Belém não é lugar que vem os reis. Belém não é um lugar nobre. Vai para Belém porque lá tem um que eu já separei para ser rei de Israel. Pega 2 vacas,
para você fazer um sacrifício e vá para Belém. E procura lá em Belém um homem chamado Jessé, que veio da raiz de José. E ali diz a palavra de Deus que Samuel chegou na casa de Jessé. Vamos ler comigo todos juntos. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler o versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esse. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está o quê? Apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Jessé, nenhum desses seus 7 filhos é o que Deus escolheu. Você preparou aqui um banquete maravilhoso, porque Samuel era juiz. Samuel era como se fosse ali o ministro, o presidente supremo federal. Era a pessoa mais importante em Israel. Ali estava reunido ali, olha, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Tudo estava na vida de Samuel. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, nem eles acreditaram naquela visita. O que esse homem está fazendo aqui na minha casa? Aconteceu alguma coisa? E ali diz a palavra de Deus que Jessé mandou ele entrar. E eles prepararam um grande banquete para Samuel. Um grande banquete, uma mesa com um grande banquete. Um grande banquete. E ali Samuel falou para Jessé e falou assim: olha, esses 7 filhos que estão aqui, não é nenhum deles que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu quero dizer para você, Deus manda te dizer, que enquanto esse filho seu menor não estiver sentado na mesa, eu não vou sentar nessa mesa. Nem Samuel sabia disso. Mas esse filho menor que estava lá apacentando, não estava ali porque era bastardo. E o bastardo tinha que ficar lá cuidando dos animais. Porém, na cabeça dos seus irmãos, era um deles que seria o quê? Escolhido. E quando Samuel fala assim: ué, tem mais algum filho? E Jessé fala: tem. Está lá apacentando. Eu creio que os sete irmãos de Davi ficaram furiosos. Ficaram furiosos. Porque durante muito tempo, Davi nunca sentou na mesa com seus irmãos. E nesse dia Deus começa a exaltar Davi. A honra começa a chegar na vida de Davi. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a humilhação que você está passando, eu não sei qual é a vergonha que você está passando, mas eu quero te dizer que vai chegar uma hora, um momento, que a honra vai chegar na sua vida. Vai chegar um momento que a honra vai chegar na sua vida, vai chegar um momento que Deus vai virar uma chave. E aqueles que te humilhavam, aqueles que pisavam em você, aqueles que te rejeitavam,
terão que ver o poder de Deus na sua vida. Samuel, tem umzinho, ele é ruivo, está lá atrás, ruivo. Por que a Bíblia faz questão de dizer que ele era ruivo? Justamente porque geneticamente não era parecido com os outros irmãos. Ele é ruivozinho. Tipo assim, você tem certeza que é para chamar ele? Ele é bastardo, você tem certeza? Você tem certeza que nós vamos chamar um bastardo e ruivo ainda? Olha os meus filhos tão bonitos aqui. Você tem certeza, Samuel? E Samuel falou assim: eu quero ver ele, chama ele para mim. Aí entra na casa aquele menino ruivozinho, franzininho, olha aqui para mim, franzininho, ruivozinho, todo sujo, fedendo, aquela roupa maltrapilha, e vem ele entra ali, porque ele foi oprimido a vida toda pelos seus irmãos, foi rejeitado a vida toda pelos seus irmãos, humilhado pelos seus irmãos. Ele entra ali humildezinho e fala assim: oi pai, benção pai. Olha para os seus irmãos: oi meus irmãos, Deus abençoe vocês. Ele sempre foi humilde, sempre teve o coração quebrantado. E Samuel, quando olha para ele, o Espírito do Senhor no ouvido de Samuel: Samuel, é esse aí que eu escolhi. Samuel, é esse que eu escolhi. É esse que eu escolhi. É esse que eu escolhi. Imagina, um menino que foi rejeitado a vida toda, humilhado, não podia sentar na mesa. E agora Samuel fala assim: pode sentar aí na mesa. Sentou na mesa, comeram, e diz a palavra de Deus que Samuel ungiu ele na frente de todos os seus irmãos como rei de Israel. Diga para o seu irmão: saiu do montouro para receber uma unção real. Eu quero te dizer, eu não sei qual é o montouro que você está, eu não sei qual é o buraco que você se encontra, eu não sei qual é o lixo que você está, eu não sei qual é a situação que você está, mas olha, Deus é especializado em tirar uma pessoa do montouro, do lixo, do lugar onde ninguém dá nada por ela, uma pessoa que já está fracassada, derrotada, cheio de rótulo de fracasso. Deus pega e faz assim, ó: ei, eu escolhi você! Eu escolhi. Disse mais Samuel a Jessé, vamos ler: acabaram-se os moços. Disse ainda: falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era o que? Ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Levanta e unge-te, porque é esse mesmo. Versículo 13: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Diga para o seu irmão: você vai ser honrado, Deus vai te estabelecer. É num território onde você foi maltratado, onde você foi envergonhado. É nesse lugar que Deus vai te exaltar, para que todos possam saber que Deus é Deus na sua vida. Oh meu Deus do céu!
Vamos ver o versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, vamos ler comigo. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga para o seu irmão, recebeu uma unção real. Uma unção real. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, que Deus, Ele tira você do montouro, tira você do lugar do lixo, do lugar de fezes, tira você desse lugar. Vamos ler comigo todos juntos. Ele levanta o pobre do pó, desde o monturo, está vendo? E exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, e para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Foi isso que Deus fez. Pegou Davi de trás das malhadas, lá do monturo, e colocou sentado entre os príncipes, num lugar de glória. Aqueles que jogaram pedra em você são esses mesmos que terão que te aplaudir lá na frente. Eu acho que você não entendeu, você está aqui. Aqueles que lançaram pedra em você, que cuspiram em você, que humilharam você, esses lá na frente terão que reconhecer Deus na sua vida. Meu Deus, que tremendo, que coisa gloriosa, algo muito poderoso, muito tremendo. Deus é Deus tremendo. Por isso que Davi, no Salmo 78, versículo 70, ele diz assim, vamos ver comigo todos juntos, Salmo 78, 70, vamos ler comigo todos juntos. Também elegeu a Davi seu servo e tirou dos apriscos das ovelhas. Tirou sabe de onde? Do lugar onde tinha fezes. Tirou do lugar onde tinha fezes. Diga para o seu irmão, Deus, Ele não gosta de coisa fácil. Tudo que é fácil, para Deus não tem valor. Deus, Ele procura o caminho mais difícil, justamente para que o homem lá na frente possa dizer, foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez isso. Diga para o seu irmão, Deus não gosta de nada fácil. Tudo que é fácil para Deus não presta. Tudo que é fácil para Deus não presta. Deus manda te dizer que antes dele livrar você de alguma situação, primeiro Ele quer te fortalecer. Ele quer te fortalecer. Primeiro Deus vai fazer isso, Ele vai te fortalecer. Deus tirou Davi do meio das fezes. E Davi recebe a sua primeira unção. Davi recebeu 3 unções. A primeira unção que Davi recebeu foi ali diante dos seus irmãos. E essa unção que Davi recebeu, essa unção foi de extrema importância. Por quê? Porque essa unção que Davi recebeu foi a unção que promoveu Davi. Essa unção promoveu Davi. Porque depois dessa unção, toda unção é acompanhada de um grande desafio. Toda unção é acompanhada de um grande desafio. Observa que logo depois que Davi recebe essa unção, Deus vai colocar um paredão diante dele, que é Golias, para ver se a unção vai funcionar. E Golias na verdade, foi um trampolim. Foi um trampolim
para Deus promover o nome de Davi. Diga para o seu irmão, não fuja desse Golias. É esse Golias aí que Deus vai te promover através dele. Diga para, acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. É esse Golias que está diante de você. É a peça-chave para promover, para soprar o seu nome. Arabala chocotorobala catarabala. Orianda rabala chocotorobala catarabala catarabala. Arabala chocotorobala. Davi pensou assim: se eu venci o desprezo, se eu venci a rejeição, se eu venci a humilhação, quem é esse gigante para estar diante de mim? Meu Deus. E Davi, com essa unção, Davi ele tinha certeza que Deus estava com ele. E diz a palavra do Senhor, que vocês conhecem essa passagem, que Davi foi e venceu o gigante, venceu o Golias, e falou: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo de Israel. E na verdade naquela guerra épica, porque vocês sabem que antigamente tinha esse tipo de guerra, cada soldado tinha um representante, tá? E desse representante lutando, quem vencesse, o exército todo ganhava a guerra, porque eles reconheciam que um vencendo, o exército todo ganhava a guerra. E diz a palavra de Deus que nesse dia Davi, franzininho, um mascotezinho, mas debaixo de uma unção poderosa, uma unção real, uma unção que estava ali junto, o legislativo, o judiciário, o executivo, tudo junto sobre a vida de Davi. E com aquela unção, Davi venceu o Golias. E logo em seguida Davi correu e cortou a cabeça do Golias. Diga para o seu irmão, com os nossos inimigos, com os demônios que se levantam contra nós, você tem que perseguir eles até o fim, cortar a cabeça dele. Diz a Bíblia que Davi cortou a cabeça do Golias. Sabe o que aconteceu? Fizeram um ibope em Israel. Tinha um rei na época, que estava reinando, Saul. Mas quando saiu o ibope, Saul estava lá 10% lá de popularidade. Davi, 90% de popularidade. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. E as mulheres, isso foi depois que Golias tombou. E as mulheres o quê? Uma festa em Israel. E as mulheres, festa nacional. Festa nacional. Festa nacional. Onde estiver um parente seu vivo nessa terra, vai saber o que Deus fez na sua vida. Eu acho que vocês não entenderam o que eu estou falando. Onde estiver um parente seu vivo nessa terra, vai saber o que o Senhor fez na sua vida. Festa nacional. Diz a palavra de Deus: e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Versículo 8. Então Saul, se indignando muito, aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. Diga para o seu irmão: você está em ascensão. Você está em ascensão. É o passo a passo. É o passo a passo. É o passo a passo.
é o passo a passo. Não tem como conter, não tem como conter uma unção real, não tem como conter a vontade de Deus, não tem como conter o Deus Todo-Poderoso. Por isso que a palavra do Senhor diz: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Não tem como conter, não tem como impedir, não tem como paralisar aquilo que Deus quer fazer. Se Ele determinou que vai fazer, Ele vai tirar você do monturo, Ele vai tirar você do lixo, Ele vai tirar você do lugar de fezes e vai colocar você no lugar como príncipe. Quem era Davi? Se tornou o maior rei de Israel. Depois disso, depois da vitória de Golias, Davi passou um processo, e lá na frente, Davi se tornou rei de Judá. E quando Saul morreu, toda a nação se reuniu. Toda a nação se reuniu e disse: Davi, você é rei de Israel. Nós reconhecemos que a unção que está sobre a sua vida é uma unção real, e nós queremos reconhecer isso. E ali veio o sacerdote de toda a região, profetas de toda a região, e ali ungiram a Davi, a rei de Israel. Primeiro, Deus soprou o nome dele dentro da casa dele, honrou dentro da casa dele. Depois, Deus honra Davi no seu território ali em Judá, ampliou. E agora Deus quer honrar Davi diante de toda a nação. Diga para o seu irmão: não impeças aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Se Deus tirou Davi das fezes e transformou ele no maior rei de Israel, o que Ele não pode fazer por você? O que Ele não pode fazer por mim? E você quer saber de uma coisa? Foi dentro desse contexto que Davi disse: mas como, Davi? Como que tudo isso aconteceu? De que forma tudo isso aconteceu? Fala para mim, Davi. Aí Davi, ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Foi dentro desse contexto de caminhada que ele conheceu esse pastor. E esse pastor está aqui. Esse pastor está aqui. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. Ele está aqui. O Senhor está aqui. E ali reuniram os profetas e os sacerdotes, e agora vão ungir Davi a rei de Israel. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Vamos ler comigo todos juntos. 2 Samuel 5, 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel, todos, olha, norte, sul, leste, a nação toda, era algo nacional. Todos vieram quem? Ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com ele o quê? Um acordo. Diga para você, irmão, um acordo nacional para um governo nacional de unidade. Está vendo? Perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Diga para o seu irmão: agora os irmãos de Davi, que humilhavam, rejeitavam, tratavam ele como bastardo, agora vão ter que dizer: o presidente da nação, Davi, é o meu rei. Aleluia!
Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! E ele foi ungido a rei sobre todo Israel. Todo Israel. E a unção que Davi recebe, Salmo 23, acho que é versículo 5. Vamos ler comigo todos juntos. Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante quê? Dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Todos os inimigos de Davi viram e souberam da unção real que ele recebeu para governar sobre todo Israel. Seus inimigos verão de longe, seus inimigos acompanharão o que Deus irá fazer na sua vida. Seus inimigos acompanharão de longe, os invejosos, os maledicentes, os maldosos, aqueles que te perseguiram, eles verão de longe o óleo do Senhor descendo sobre a sua vida, a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E Davi falou assim para os anciões: eu estou aqui tendo uma revelação de Deus. Eu creio que Davi falou: eu quero ser ungido como Arão, eu quero que essa unção derrame na minha cabeça, que o cálice real transborde, pega meu corpo todo. Quero igual a unção de Arão, porque a unção de Arão foi assim. Salmo 133, versículo 2. Vamos ler comigo todos juntos. É como o óleo precioso sobre o quê? A cabeça, que desce sobre o quê? A barba, e que desce sobre o quê? Ao manto sacerdotal. Davi falou o seguinte: eu quero esse óleo, eu quero que transborde o óleo na minha vida. Transborde o óleo na minha vida. Diga para você, irmão, é assim a nossa caminhada com Deus. Hoje você sobe um passo, amanhã você sobe outro, depois sobe outro, 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 sobe outro. O propósito dessa mensagem é dizer para você, Isaías 43, versículo 13: porque eu, o Senhor, eu sou, ninguém a que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O eu sou está aqui. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.